Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio voltou a decepcionar, não saiu de um empate com o Fortaleza na Arena. O Grêmio tem um aproveitamento no Campeonato Brasileiro de apenas 44%, o que a gente sabe é absolutamente insuficiente para o poder da equipe. O técnico Renato segue prestigiado pela direção, mas as garantias já não são as mesmas e neste vídeo eu vou te falar sobre isso. Vamos lá então, vamos falar sobre este novo tropeço do Grêmio na Arena, desta vez contra o Fortaleza 1-1 diante da equipe do Rogério Ceni, que não é nada mais do que um figurante do Campeonato Brasileiro. O Grêmio mais uma vez muito abaixo do que se espera, com várias individualidades rendendo um pouco, uma equipe desorganizada taticamente e sem capacidade para mudar o panorama do jogo. Parece que faltam recursos táticos para o Renato virar uma partida, tomar conta do jogo e se impor. Nem em casa mais o time do Renato consegue fazer isso. Mas antes de ir adiante, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e, gostando do vídeo, deixe aí o seu like. Principalmente, te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo com isenção editorial. O Grêmio fez 4 jogos contra a equipe que não disputam nada na competição, quase todas disputando apenas, ou pelo menos 3 delas, a permanência na Série A. Se projetavam 12 pontos, eu dizia que pelo menos 10 o Grêmio teria que conquistar. Sport, o Grêmio perdeu. Atlético Goianense, o Grêmio empatou. Bahia, o Grêmio venceu, foi o melhor dos 4 jogos e agora empatou com o Fortaleza, fez 5 pontos. Uma expectativa de algo entre 10 e 12. O Grêmio tem na competição nacional, em 9 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota. É uma verdadeira empatite este time do Renato no Campeonato Brasileiro. Um aproveitamento insuficiente de 44% de pontos vencidos entre todos disputados. O Grêmio é um time de aproveitamento no Campeonato Brasileiro de 44%. E a gente sabe que isso é insuficiente. Hoje, o Grêmio até começou no jogo com mais volume, sem criar grandes chances, 1 ou 2 chutes no primeiro tempo, e aí toma um gol num chute despretensioso do Oswaldo, em que o Vanderlei aceitou, falhou o goleiro gremista. Ele é muito instável, ele é muito irregular, ele vai bem nos primeiros 24 minutos contra o Bahia, salva a equipe, e aí falha num lance simples, de defesa simples, acaba tomando um gol que não era nem o esperado naquele chute, bom chute do Oswaldo, mas um lance que era a bola do goleiro. Uma bola simples que o goleiro tem a obrigação de defender. Mas o Grêmio não teve só o Vanderlei abaixo. O Grêmio teve o Orejuela dominado pelo Oswaldo, passou um parto para tentar marcar o baixinho atacante do Fortaleza. O Cortez, do lado esquerdo, sem nenhum acréscimo à equipe. O Diogo Barbosa deve ser efetivado como titular aí nos próximos jogos. E a lesão do Michael, gente, aos 30 minutos do segundo tempo. Não se justifica isso. Jogador que não jogava desde a final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, voltou agora, ficou 30 minutos e sentiu de novo lesão. O departamento de fisioterapia e o departamento médico do Grêmio tem que se posicionar sobre isso. Será que o Renato forçou a escalação? Ou será que o Renato não foi alertado de que esse risco aconteceria? Não era uma final de campeonato da Libertadores da América, uma final, um jogo decisivo, em que o Michael tivesse que obrigatoriamente entrar em campo e ali o Renato já teve que queimar uma alteração. O Isaac, que vem rendendo bem, perdido em campo. Robinho também muito mal. Então, até o Jeromel, né, não fez uma grande partida. Quando muitos jogadores ficam abaixo, isso passa pela comissão técnica. E aí que vem o que é preocupante. Porque a direção do Grêmio não consegue enxergar os problemas de ordem física. O Grêmio tem problemas no seu condicionamento físico, não há dúvida, isso está escancarado. E os problemas de ordem tática, o Renato não consegue. O Renato não conseguiu superar a saída do Everton. E agora a gente entende que a relevância do Everton, que nesta temporada de 2020 já não era o grande jogador de 2019, mas ainda assim era o melhor da equipe, mas a falta que o Everton está fazendo para o Grêmio. O Grêmio não tem esse jogador que quebra as linhas adversárias, que parte para cima na vitória pessoal, que desmancha a marcação adversária, e inclusive um jogador que às vezes chama 2 ou 3 marcadores. O Everton era um campeão de Copa América, como protagonista da seleção brasileira, portanto um jogador que despertava muita atenção, entre um dos maiores jogadores brasileiros em atividade hoje. E o Grêmio se sentiu, o Renato não consegue sair
deste problema de perder o seu principal jogador. É um outro Grêmio. O Grêmio deixou definitivamente de ser um super time. Se tornou um bom time de futebol, mas vulnerável no seu sistema defensivo, que é desorganizado, às vezes anêmico e apático para encurralar o adversário. Às vezes falta isso pro Grêmio. O Grêmio falta qualidade para colocar a bola para dentro, e falta força, e falta o mais importante, organização tática. E o Renato, diante da sua soberba, não enxerga isso, e os dirigentes também não. E aí vem a minha manchete aqui deste vídeo que eu coloquei, que é o seguinte: o presidente Romildo Bolzan deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes na sexta-feira à noite. Estava lá o Chico Garcia e a equipe da Band, e pela primeira vez ele usou a expressão que o Renato está prestigiado. Se você é novo, talvez você não conheça muito bem o termo. Prestigiado, um termo muito antigo no futebol, se usa quando o técnico está num balança mas não cai, está numa situação perigosa, né? Se usa a expressão que ele está prestigiado, ou seja, é a direção outorgando, repassando o seu prestígio para o treinador. Pela primeira vez, o presidente Bolzan usou esse termo. Ele disse numa questão feita pelos colegas da Band de São Paulo, na Rádio Bandeirantes, sexta-feira à noite, ele disse que o Renato está completamente prestigiado. Detalhe, a pergunta foi formulada assim: presidente, o senhor garante o Renato até o final do seu mandato? O presidente tem mandato ainda em 2020, 2021 e até o final de 2022. Ele não respondeu se garantia ou não. Ele disse que o Renato está completamente prestigiado. E disse que o Renato tem todo o apoio da direção. O Renato pode até ter o apoio da direção, mas nós sabemos, o presidente não precisa dizer isso, mas eu sei, e acho que muitos de vocês aí também, que o Renato não é mais unanimidade na alta cúpula do Grêmio há muito tempo. Há muitos dirigentes que questionam a sua permanência, questionam os seus métodos, mas questionam principalmente esta política do departamento de futebol gremista que delega todas as decisões para o Renato. Ele contrata o volante, ele indica o atacante, ele indica o preparador físico, ele indica quando o time vai com reserva, com misto, com titular. Aliás, eu quero dizer aqui que eu estou mudando a minha ótica sobre a dupla Grenal, viu? Eu não vou entrar mais nessa de preservar time misto, reserva ou titular. Eu vou ler que é o Grêmio, ou que é o Internacional. Bom, se forem desfalques de suspensão e lesão, eu até posso relevar. Mas por opção do treinador, não. Isso é problema deles. Eu vou criticar o Cudê e o Renato com o time do Grêmio e do Internacional, os que estiverem em campo. Eles não dizem isso. Não, jogou o melhor Inter, não jogou o melhor Grêmio. Então que paguem essa conta. Bem, vamos voltar no caso do Grêmio. O Grêmio tem uma sequência perigosa agora nas competições. O Grêmio, quarta-feira, tem um jogo importante fora de casa contra a Universidade Católica, lá no Chile esse jogo. Depois o Grêmio, no final de semana, no domingo, pega o Palmeiras na Arena, jogo emblemático este. Palmeiras é candidato ao título. Depois, no dia 23, quarta-feira, no Beira-Rio, tem Grenal pela Libertadores da América. Depois o Grêmio tem dia 26 o Atlético Mineiro fora, outro pretendente ao título, a equipe do argentino Sampaoli. E depois, no dia 3 de outubro, tem um outro Grenal pelo Campeonato Brasileiro na Arena. Esta é a sequência do Grêmio. Católica fora, Palmeiras em casa, Grenal fora, Atlético Mineiro fora e Grenal pelo Brasileiro em casa. Uma sequência difícil. Acabou a fase de molezinha pro Grêmio. O Grêmio vinha numa molezinha aí de Sport, Atlético Goianense, Bahia, Fortaleza. Acabou essa fase. Ainda que o time da Católica não seja lá muito forte, é o lanterna do grupo em que está a dupla Grenal junto com os colombianos do América de Cali nessa fase classificatória da Libertadores da América. Ainda que aconteça isso, né, é um jogo fora, é a última chance da Católica de se recuperar na Libertadores, vai jogar tudo nesta partida, porque se empatar ou perder tá fora. O Grêmio tem chances de ganhar, desde que volte a ser aquele Grêmio competitivo, ativo, mobilizado, aglutinado, organizado taticamente, o que ajuda que as individualidades acabem tendo um rendimento melhor. Mas não se surpreenda, apesar do Renato estar prestigiado, e eu tenho a impressão de que ele ficará no Grêmio aí pelo menos até o final dessas competições, até fevereiro do ano que vem, a não ser que nessa sequência de jogos o Grêmio tenha um aproveitamento muito ruim. Não se surpreenda se outras mudanças acontecerem no departamento de futebol. Tanto o Paulo Luz, vice-futebol, que é cargo político e é do Conselho de Administração, mas principalmente o executivo de futebol, Klaus Câmara, estão na berlinda,
especialmente Klaus Câmara, o executivo de futebol, há uma insatisfação com relação ao seu trabalho e há muitos dirigentes do alto escalão do clube que acham que o Klaus é muito submisso diante do Renato, que ele não consegue se impor e o Grêmio está descontente. Ainda não há um conceito sobre isso, não há uma unanimidade, mas o Klaus Câmara hoje é um dirigente que está na berlinda e o presidente Bolzan pode, inclusive nos próximos dias, depois do retorno do Chile, promover mudanças neste setor. Te inscreve no meu canal, ativa as notificações, deixa o teu like se gostar do vídeo. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.